já deu um tombo na gente tão logo começamos, mas, como a gente sempre costuma dizer, se eu estiver já projetando os textos e a internet cair, todo mundo, aliás, o Skype derrubar a gente mais uma vez, aí, por favor, me avisem aqui pelo WhatsApp, porque eu não percebo que a gente caiu, tá bom? Mas vamos firmes e fortes, que haverá de dar tudo certo. O sinal da internet andou meio instável por aqui também, não sei na região de vocês aqui de Limeira, hoje está ventando muito aqui, então as janelas estão batendo com todo o vapor. Mas vamos lá. Para iniciarmos hoje, eu vou pedir para a Margarete fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Margarete? Boa noite, pode ser sim. Então vamos todos nos acalmar, aproveitar o vento que leve todas as impurezas do ambiente, levar também as impurezas dos nossos pensamentos, as nossas dificuldades, as nossas dores, e vamos unir este pensamento puro, bonito, feliz, num grande feixe de amor, endereçado a Jesus, em primeiro lugar, que se dispôs a vir ao planeta para nos ensinar, mas também agradecendo a Deus, que tudo acontece com a permissão dele. Mas a este nosso grande amigo que tanto passou, que tanto lutou para nos ensinar, e ainda até hoje ainda somos infantis, pequenos, não entendemos ainda o que ele quis dizer com cada passagem, com cada palavra. Nós te agradecemos, grande amigo, grande irmão, e vamos juntos com a intenção de aprender, com o auxílio dos bons amigos e com a paz, a determinação e a coragem de colocar esses ensinamentos em prática. Fica conosco, Jesus, fica conosco, mestre, amigos, que assim seja. Nossa, que patinada. Bem, na semana passada, nós começamos a tratar das 4 grandes civilizações. E esses textos foram extraídos do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Nós tratamos inicialmente só dos egípcios. Hoje nós vamos continuar e terminar, que nós vamos falar sobre os hindus, a família europeia e, por último, os hebreus. Eu vou projetar o texto para quem não tem em casa que possa acompanhar. Já aumentei bastante aqui o tamanho da letra. Então, na semana passada, nós trabalhamos com a civilização egípcia e hoje nós vamos falar sobre os hindus. Para eu não falar tanto, vou começar a pedir o auxílio dos nossos amigos para fazerem a leitura de alguns trechos e depois nós comentarmos e deixar sempre aberto para as colocações de vocês. Então, eu vou pedir para a Jo Roque, que eu sei que ela já está presente aqui com a gente, se ela pode fazer a leitura para nós da civilização hindu, Jo. Posso sim, Maruís. Por favor. Vamos lá. Eu estou com o texto impresso, tá? Tá joia. Civilização hindu. Dos espíritos degradados. Uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de acidentes
coletividade. Só um instantinho, Jô. Não sei se é da sua casa ou se alguém mais que está vindo um som de fora. Ah, tá. Tá ok, agora tá tranquilo. Espera aí que eu vou voltar no texto e vou pedir para você começar de novo, porque deu umas cortadas, não deu para você ouvir, não deu para a gente ouvir bem. Por favor, Jô. Tá, mas aqui na minha casa tá tudo silencioso. Tá certo, então já tá tudo certo lá no Skype, na sala do Skype também. Pode começar. A civilização hindu. Dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se agruparam nas margens do rio Ganges, na Índia, foram os primeiros a formar os fundamentos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam uma grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. A arqueologia descobriu resquícios desses povos que datam de 2 milhões de anos. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas, de onde saíram mais tarde personalidades notáveis como Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, em cuja palavra de amor guardaram as mais comovedoras recordações. Foram elas as primeiras vozes da fé e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e o povo do porvir. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação, e que constituía uma reminiscência de sua existência pregressa em outros povos. Mas o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, foi o motivo de seu exílio na Terra. Em breve, a organização das castas separava a sua coletividade para sempre. Uma vaidade poderosa dividiu aqueles espíritos no campo social e religioso. Isso. É para eu comentar alguma coisa ou você vai falar? Se você quiser fazer algum comentário, Jô, que tenha chamado a sua atenção, que você tenha destacado mais para você, pode falar, claro. Pode falar você, Maruí. Tá certo, gente. Foi o que as divisões em castas, foi o que foi o que acabou, né? Assim, Sim. O que existe até hoje, né? As divisões de castas. Isso. O que é interessante nesse trechinho a respeito da civilização hindu é o que é essa descoberta da arqueologia, né? Resquícios desses povos que datam de 2 milhões de anos. Ou seja, eles chegaram aqui na Terra antes mesmo da própria civilização egípcia e antes ainda dos israelitas, dos hebreus. Mas com eles surgiram também, como ele diz ali, né, os fundamentos de uma sociedade organizada. O problema maior mesmo, aliás, entre os hindus, nós temos ali grandes, como ele diz, primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre. Como eu comentei com vocês no livro Dentro da Literatura Espírita, o livro Depois da Morte, de Leon Denis, no primeiro capítulo, na primeira parte, aliás, ele analisa com mais profundidade as características dessas civilizações, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, a questão da religiosidade, sobretudo. Então, nós não vamos entrar muito nesses detalhes, porque o que interessa mais mesmo para nós
é o povo hebreu. Mas nós estamos aproveitando esse momento para falar dessas 4 grandes civilizações citadas por Emmanuel, que foram milhões e milhões de espíritos que deixaram o sistema solar de capela, justamente por causa do orgulho, impedindo o crescimento espiritual dos demais habitantes dos planetas relacionados à estrela Capela, e vieram para o nosso planeta. Tudo isso com a aquiescência, o consentimento de Jesus, aproveitando a oportunidade desses povos, cada um com as suas características na área do saber, do conhecimento, para auxiliar os povos mais primitivos que já habitavam o nosso planeta, tá bom? E nós temos grandes pensadores entre os hindus, grandes filósofos em relação à questão da espiritualidade. Quando se fala de espiritualidade, o que vem primeiro para nós é justamente os hindus, essa conexão que eles têm com o lado espiritual da vida. Mas o grande problema deles, assim como era lá no sistema solar de Capela, era a questão do orgulho, dividindo os seus habitantes em castas, né? Então, e como eles conheciam a reencarnação, a lei de causa e efeito, então quem nascia nas castas, nas classes inferiores, entre os mais pobres, miseráveis, daquele modo é que deveriam viver até morrer. E os que nasciam entre as classes mais abastadas, os mais ricos, por isso não tinham obrigação nenhuma de socorrer os miseráveis, porque eles acreditavam que a pessoa tinha que cumprir o seu karma. O que nós encontramos são muitas palavras dessa espiritualidade entre os hindus misturadas no espiritismo. E precisamos tomar muito cuidado, porque em relação ao espiritismo, nós não encontramos, na literatura de Allan Kardec, nós não encontramos as mesmas palavras, e até mesmo os conceitos, às vezes, não são exatamente os mesmos, como é o caso da palavra karma, tão empregado no meio espírita, e que Kardec, por sua vez, nunca utilizou. O que nós temos é a lei de causa e efeito. Nós temos a multiplicidade das existências, ou a pluralidade das existências, a reencarnação, a cada um dado conforme as suas obras. Então, na sociedade hierárquica entre os hindus, apesar da alta carga de espiritualidade que eles apresentavam, os que nasciam nas classes mais abastadas não se sentiam na obrigação de acudir os mais miseráveis. Essa era a sociedade dos hindus. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Não, nós vamos adiante. Ou se a dúvida surgir depois também, não tem problema, tá bom? Vou pedir para a Celina, se possível, Celina, lê o item 3 para nós. Claro. A família indo-europeia. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Os arianos, que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida, eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos místeres religiosos, que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade. Não cuidaram da
conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. As massas migratórias se dividiram em grupos diversos que penetraram a Europa até as regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados de muitos povos, como os gregos, latinos, gauleses, romanos, germanos, celtas. Embora revoltados e endurecidos, esses espíritos confraternizaram com o selvagem, e nisso reside sua maior virtude, organizando com estes as primeiras noções de vida coletiva, tendo cada tribo um chefe. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso de propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruíssem os esforços. As rivalidades entre as tribos na vida comum deram origem às primeiras lutas criminosas. Isso. Pode comentar, Celina. Por favor, querida, não tenho competência. Mas, passo para você, bem. Claro que tem. Nós já estudamos isso de quarta-feira na turma 1. Faz tempo, mas já estudamos. Já estudamos, já. Sim. Passo para você, bem. Bom, gente, a família indo-europeia, como ele diz aqui, sempre lembrando, eram milhões e milhões de espíritos. Não significa que todos vieram ao mesmo tempo, numa mesma leva. Né? Como a gente viu lá, ali, os hindus começaram a chegar por aqui por volta de uns 2 milhões de anos. Mas 2 milhões de anos já tinha gente por aqui? Sim, não com a vida como a gente tem hoje, mas já estavam aqui os primeiros, depois os egípcios, e aí esses espíritos foram chegando, mas se estabelecendo em localidades diferentes, porque se ficassem todos concentrados num único lugar, o progresso que eles traziam nas ciências, nas artes, na filosofia, na religiosidade, não se espalhariam para os demais povos ainda primitivos. Então, foram chegando em momentos diferentes e se localizando em regiões diferentes. Pois bem, dos 4 grandes grupos, os arianos eram aqueles espíritos mais revoltados com o degredo, ou seja, por terem saído do sistema solar de Capela, mais adiantado do que aqui na Terra, tendo que reencarnar num mundo mais atrasado. E desses grupos, gente, acredito eu, como a gente comentou na época, quando estudamos isso, é aqui que nós encontramos, é aqui que nos encontramos. Não significa que a gente tenha vindo de Capela, não é isso. Mas nós estamos aqui na raspa do tacho dessa civilização. Porque o que Emmanuel cita aqui são sentimentos que ainda continuam existindo, embora eles tenham se organizado e feito amizade, né? Conquistarão alguns coleguinhas, como diz a Margarete, entre os povos primitivos, estabelecendo delimitações de terra, trabalhando a agricultura, enfim, as primeiras noções de Estado, de governo, enfim, eles ainda mantinham lá no fundo aquela sensação de revolta. Mas como olha o que Emmanuel diz aqui, bastou que inaugurassem na Terra o senso de propriedade para que o germe, ou seja, a semente da separatividade, do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços. Então, nós vemos nessas sociedades arianas
que, como ele diz aqui, não somente a Europa, mas pegando, inclusive, o Irã. O Irã hoje foi o antigo Império Persa. Olha aqui, e ele fala uma informação bastante interessante aqui em relação àqueles que têm a pele branca, não é? E, enfim, desse grande grupo que habitou, que foi aos poucos formando o povo europeu, que foi aos poucos formando o pessoal, a região do Irã, do Oriente Médio, a Rússia, até mesmo na Grécia, ele cita um monte aqui embaixo, não me lembro aonde que ele colocou vários deles aqui, formando, aqui olha, os gregos, os latinos